gostaria de falar sobre o querer e o efetuar. Diga, o querer e o efetuar. Louvado seja Deus. Você sabe que ouvir a voz de Deus não é algo difícil, como muitas pessoas dizem por aí. Jesus disse em João capítulo 10, verso 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você nasceu de novo, você é ovelha de Jesus e você ouve a voz de Jesus. Se você tiver curiosidade, procura no YouTube, ok? Pastor, ovelhas seguem, usa essas palavras-chave. Você vai ver alguns vídeos de ovelhas. Às vezes tem lá um vídeo, por exemplo, de ovelhas que se misturaram junto a um riacho. E parece que você, olhando aquilo, nem imagina como elas vão se separar. E de repente um pastor sai cantando algo para um lado e o outro para o outro lado. E assim, como se fosse na mão, elas começam a se movimentar e seguir um pastor, seguir o outro pastor. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Você conhece a voz de Deus. Você conhece a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos me conhecerão. Você não precisa fazer um curso para aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ensinam que é muito difícil ouvir a voz de Deus. Existem situações sim, que você vai precisar gastar um tempo maior. Mas no normal da vida, você precisa aprender a ser guiado a viver a vida do Espírito. Há uma vida vivendo em você. Há uma pessoa que mora com você. Há uma pessoa que não se ausenta, que vive em você. É Jesus Cristo. Ele está aí pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito são um. Amém? Então você tem todo o potencial dentro de você para andar em triunfo. Amém? Para não fazer negócios furados, para não comprar coisas erradamente. Você tem todo esse potencial. Pastor, mas o Espírito Santo está preocupado nas coisas mínimas da vida? Sim, e é sobre isso que eu queria falar. Nós temos falado já há um tempo sobre a vida no Espírito. Explicamos para você que você é um Espírito, que você tem uma alma e que você habita no corpo. E seu coração é a fonte da vida que liga o seu Espírito à sua alma. Se o seu coração for bom, as coisas serão boas. O seu coração foi regenerado, assim como o seu espírito foi regenerado. Hoje o seu coração deseja Deus. O teu coração é de Deus. Quando você nasce de novo, você já é sensível à voz de Deus. Alguém que nasce de novo tem um novo espírito e um novo coração, e essa pessoa é atraída por Deus. O seu coração quer Deus. Amém? Isso é importante, porque muitas pessoas pensam que o coração, ele é ruim, ele é enganoso. Lá em Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, verso 9, a Bíblia diz assim, enganoso, Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você diz, olha aí pastor, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Muitas pessoas não confiam nos sentimentos do seu coração, do Espírito que fala no seu coração. O Espírito se manifesta no seu coração, a fé do coração, os pensamentos e sentimentos do coração, porque eles usam esse texto dizendo, enganoso é o coração. Mas veja, Jeremias escreveu isto na velha aliança. Em Ezequiel 36, verso 26, o Senhor disse que fez uma nova aliança. E o que Ele fez com o seu coração? Dar-vos-ei coração novo. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Então Deus tirou o espírito morto e vivificou, deu um espírito vivo. E Deus tirou o coração de pedra, o coração duro, o coração enganoso, o coração inteiramente corrupto. Em Gênesis diz que o desígnio do coração do homem é inteiramente mau, e Ele colocou um novo coração. O seu coração ama Deus. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você ama as coisas de Deus. Alguém pode dizer amém?
Porque algumas pessoas, devido às tribulações da vida, eles entram em confusão. Eles falam, eu nem quero ir para o culto, eu não quero adorar a Deus, a presença de Deus é real em nosso meio, Ele não está nem aí com ela, porque ele está confuso, a sua mente está bombardeada, ele está andando na dúvida, na desesperança. Mas se você olhar para dentro de você, você é milhões de vezes mais forte por dentro do que por fora, porque maior o que está em você. Você não é guiado pela sua mente, você não é guiado pelas suas emoções, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Diga comigo, em nome de Jesus, eu não vou errar nas minhas escolhas, porque o Espírito de Deus me guia. Amém? E nós temos falado isso massivamente para você, que você deve aprender a ouvir a vida. Quando Deus criou o homem, Ele criou num ato soberano. O neto soprou fôlego de vida, ele veio a existir. Então Deus disse para Adão, agora eu vou te ensinar como a manter a vida que eu te dei. Ele disse, come da árvore da vida. Se você comer da árvore da vida, você viverá por mim, viverá pelo Espírito. Mas o homem comeu da árvore do intelecto, da alma, do conhecimento, do que é certo, do que é errado. Isso é bom, isso é ruim. Acho que pode, acho que não pode. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Ele comeu da árvore que dá dependência da alma. E as pessoas hoje ainda dependem da sua habilidade natural para tomarem decisões. Mas você pode ir muito além da sua capacidade intelectual, do seu estudo, do seu conhecimento natural, do seu preparo, do nível de conhecimento e habilidade ou especificidade que você tem, especialidade que você tenha. Você tem a vida de Deus e pode depender em qualquer circunstância da vida de Deus. Amém? No vender ou no comprar, no falar, no agir, no ficar ou ir. Nas expressões que as pessoas costumam dizer, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Muitas pessoas, infelizmente, não percebem que as decisões estão a nível da alma e não a nível do coração. Mas se você crer correto, você vai colher correto. Deus diz que todos me conhecerão. Diga, eu conheço a voz de Deus. Fala para a pessoa que está ao lado, só para enfatizar. Se ela tiver no celular, fala, desliga esse celular em nome de Jesus. E eu conheço a voz de Deus. Diga para ela, eu conheço a voz de Deus. Eu pergunto para você, você sabe quem é Deus? Sim, você sabe quem é Deus. Você tem a voz de Deus em você, amém? E falamos nas diversas maneiras que o Espírito Santo usa o seu Espírito para comunicar direções a você, a intuição, a paz, o testemunho, a consciência. Falamos para você também sobre validar essas impressões no seu coração. O sábio, ele busca conselhos, ele jamais negligencia a autoridade da palavra de Deus. Há testes que são feitos, você deve fazer testes, porque há muitas vozes do mundo, disse João, e o diabo pode se filtrar na sua região mental, o diabo pode colocar coisas dentro de você, ele pode se transfigurar no anjo de luz. Então, quando falamos das direções do Espírito, falamos das coisas místicas, por assim dizer, no lado subjetivo, esse mundo espiritual, o diabo pode querer se mover e enganar muitas pessoas. Mas você é ovelha, ovelha segue, ovelha é humilde. Por ser humilde, ovelha segue o seu pastor. Amém? Aleluia. Eu vejo você lá na frente, pela graça de Deus. Você é uma pessoa de êxito, você é uma pessoa de vitória. Deus não escreveu, aqui ele cai, aqui ele vai fracassar, esse buraco é grande, não dá para transpor. Não, Deus destinou um futuro glorioso para você, amém? Aleluia, glórias a Deus por isso. Então nosso coração é de Deus, é para Deus, amém? Não permita que coisas erradas permaneçam no seu coração. Paulo diz que nós devemos nos purificar de impurezas no coração. Muitas vezes o coração, por você aceitar informações, por circunstâncias sofridas, você permite imagens, conteúdos indevidos no coração.
Jesus disse que você deve perdoar do íntimo do coração. Muitas pessoas guardam ressentimentos e injustiças, e isso mancha o seu coração. Você tem que se libertar disso, perdoando, porque o seu coração tem que ser sensível. Amém? Você é capaz de ouvir o cicio, a brisa, o vento, quando é o Espírito, mas é capaz de ouvir Deus também no meio do trovão, no meio da tempestade, em qualquer situação, você é capaz de ouvir o Senhor. Amém? Filipenses 2, verso 13, é o tema da mensagem de hoje. Diz assim: porque Deus é quem efetua em mim, tanto querer como realizar. Vamos ler juntos? O texto é simples, diga: porque Deus é quem efetua em mim. Diga em mim, tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Esse texto é poderoso e acrescenta algo sobre como o Espírito Santo guia, fala com você. Deus fala com você através de desejos suaves que aparecem no seu coração, mas também através de desejos intensos, também chamados de paixão, de encargo, de intensidade, de determinação, de indignação, até de ira, de choro, de tristeza, de alegria, de amor e ódio. Sentimentos mais intensos, sentimentos mais suaves. Mas Deus usa para guiar você. Paulo diz aqui que o Senhor é quem efetua. A palavra efetuar no original significa energizar. É Deus então quem ativa, quem energiza você para um desejo. E quando você tem o desejo de Deus, entende o desejo de Deus e confia em Deus, Deus realiza o desejo. Quem é que realiza o desejo? Deus. Muitas pessoas entendem o desejo de Deus, mas elas saem fazendo por si só, pelo seu esforço próprio. Mas você tem que confiar integralmente na palavra de Deus, porque se algo é de Deus, Deus mesmo fará. Aquele que começou a boa obra, Ele a completará. E não precisa da sua ajuda. Não precisa do seu toque. Senhor, posso te ajudar? É uma brincadeira. Alguns dizem que Deus fez o homem primeiro e não a mulher, porque se Ele tivesse feito a mulher primeiro, ela ia falar: Senhor, não ficou muito bom, dá uma arrumada aqui. Então, como Deus não queria palpite, Ele fez o homem primeiro. Amém? Arruma esse vaso, não ficou bom aqui. Não, arruma ali. Ok, amém. Louvado seja Deus pelas irmãs, amém? É só uma brincadeira, aleluia. Deus é sábio. Então Deus não precisa do seu palpite. Quem conheceu a mente de Deus? Quem disse a Ele como fazer e por que fazer? Porque dele são todas as coisas. Ele fez segundo o desejo da sua própria vontade. Deus realizou todas as coisas. Tudo que você necessita hoje, tudo que você orou hoje, tudo que você está precisando hoje, já está efetuado por Deus. Mas você tem que aprender a discernir o desejo de Deus. Amém? Porque Deus fala através de desejos pequenos que surgem dentro do seu coração, e isso é poderoso quando você aprende a responder a esse desejo. Vendo o texto do verso 12 até o 14, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Até aí, segura aí. Veja, Paulo diz: olha, na minha presença vocês tinham uma atitude, agora, quando eu estou ausente, muito mais. Você já viu aqueles funcionários que trabalham só quando o chefe está presente? Já viu? O chefe chega, ele arruma a mesa, tira o pé da mesa, esconde o chá, não sei o que, e agora ele está trabalhando, concentrado, alô, sim, nem está falando às vezes, mas simula essas coisas. Paulo está falando: olha, na minha ausência, quando eu não estou presente, ou se não tiver ninguém do seu lado, ninguém para monitorar, não tiver nenhum discipulador para te ajudar, não importa, muito mais você tem que aprender a desenvolver.
Desenvolver não significa que você fará alguma coisa, mas que você precisa aprender a discernir o querer que vem de Deus. Amém? E no verso 3 ele diz, porque Deus, porque é Deus quem efetua em você. Deus está trabalhando em você e por você. Amém? Deus está fazendo uma obra, e essa obra envolve o querer de Deus. O querer, desejo dentro de Deus em você. Bem, você pode chamar esses desejos de sonhos. Amém? Você pode chamar esses desejos de paixão. Você pode chamar de vontade, de propósito de Deus. Davi no Salmo 27, verso 8, ele diz assim, 27, 8: ocorreu ao meu coração, me ocorre, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Veja, surgiu um desejo no coração de Davi, e o desejo era, busque a minha presença. Buscarei, Davi responde, pois, Senhor, a tua presença. Você já teve o desejo de, às vezes, ir orar, está fazendo alguma coisa, se sente levado a parar aquilo e orar? Às vezes sobe dentro de você um desejo de cantar ao Senhor. Às vezes sobe em você um desejo de fazer uma coisa inesperadamente. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus guia você por desejos simples e desejos profundos também. Amém? Eu me lembro em Guarulhos, eu fui para o culto, já morava em Guarulhos, mas eu tenho um imóvel lá em Guarulhos. Eu pastorei a igreja de Guarulhos, abrimos a igreja de Guarulhos, eu, pastora Rosana lá. E um dia eu cheguei mais cedo no culto e de repente estou no culto aqui, eu falei, me deu uma vontade de tomar um café. Eu preciso tomar um café. E eu não faço isso, irmãos. Eu peguei o carro, nem lembro se avisei a Rosana, acho que não, e saí para tomar um café. E não achava uma padaria, lá tem muitas padarias, aí de repente achei uma padaria lá na esquina. Ok, tomei meu café, tranquilo, falei, bom, deixa eu voltar. Quando eu estou voltando, eu vejo a placa de um imóvel, né, que estava no projeto de construção, já tinha alguma coisa, fundações, assim. Falei, bem, deixa eu parar para olhar. E comprei. Amém? E foi uma bênção, uma grande bênção para nós. Amém? Bem, às vezes Deus te dá um desejo de tomar um café, porque Ele programou algo maior e melhor por trás disso aí. Amém? Você acredita nisso? Amém. Pastor Aloysio diz que a conexão da rádio que eles compraram, a maior e melhor rádio gospel de Goiânia, é da Videira. E, se eu não me engano, ele falou isso há um bom tempo, deu uma vontade nele, acho, de comer um pastel. E quando ele foi lá, a conexão com quem estava lá, depois compraram a rádio. Amém? Ou alguns outros imóveis assim. Apenas um desejo. Às vezes um desejo de levar sua esposa para comer alguma coisa, sair. Isso pode resolver muitas coisas, muitas crises no casamento. Simples desejo. Às vezes você tem um desejo de falar, puxa querida, você está tão bonita hoje. Yes, true, é vero, tudo é verdade. Uau, mudou o semblante. Uau, a atmosfera já mudou. Só um desejo. E o desejo, Deus coloca dentro de você. Você é filho e Deus coloca desejos dentro de você. Por isso que você tem sonhos. Você tem visões e desejos dentro de você. Hoje eu quero tirar a tampa, pela graça de Deus, e tirar lá do profundo do seu coração sonhos talvez que ficaram enterrados, desejos que você esqueceu. Pela palavra eles virão mais uma vez à tona, e você vai ser energizado, amém, pelo Espírito para cumprir aquilo que Deus tem para você. Veja, o Espírito Santo é real, ele é uma pessoa. Não é Benny Hinn escreveu um livro famoso, se não leu, deveria lê-lo. Bom dia, Espírito Santo. Você deveria procurar praticar esse nível de comunhão. Paulo fala que nós devemos conhecer a comunhão do Espírito Santo. Comunhão é companheirismo, é alguém que anda junto.
é que está presente com você. O Espírito Santo não te condena, mesmo no seu maior erro, Ele nunca te condena. Ele está do seu lado para ser o seu consolador, o seu confortador, o seu amigo fiel, o seu advogado, o seu ajudador. E Ele intercede até por você. Ele é o que energiza você, amém? Para realizar um desejo que está no coração de Deus e foi transferido para você. Eu me lembro na época que eu tinha já um carro, acho que era um carro zero na época, e a Rosana queria um carro e a cor do carro era verde, mais claro que o vestido dela, é isso que eu quis dizer. E aí de repente eu estou no serviço e eu falo: Rosana, nós precisamos sair daqui agora, eu quero ir até a concessionária tal, eu vou para lá e você vai depois também. Eu falo: mas em cima do horário, sair correndo. Eu me lembro que eu andava de metrô, né? Trabalhava no metrô de São Paulo, então eu pegava o metrô gratuito para o funcionário, aquelas coisas. Não precisei sair correndo. Cheguei na concessionária, estava fechando, eu entrei, depois a Rosana chegou. Aí eu falei: olha, nós viemos atrás desse carro. Era uma época onde havia uma promoção da Fiat para comprar carros novos. E o cara falou: que é isso? Essa lista está demorando 6 meses, não tem nada. Aí sentamos lá e o cara falou: deixa eu dar uma olhada aqui. Ele congelou. Ele falou: que cor que você quer? Entrou um preto e um verdinho. Ela falou: eu quero verdinho. Ele falou: uau, sua estrela é forte, hein? É muito forte. Amém. O meu guia conhece todos os caminhos. Ele conhece todas as mentes e todos os corações. O coração dos governantes está nas suas mãos e Ele inclina para onde Ele quer. Esse é o meu guia, o seu guia, o Espírito Santo que está em você. Amém? Então, tire de você o pensamento do fracasso, mesmo que você fracassou. Tire de você o pensamento da derrota, mesmo que isso tenha acontecido na sua vida. Tire de você. Jovem, tire o pensamento de você: isso aqui não é para mim. Eu não tive a melhor educação. Eu estudei no pior lugar. Eu não posso passar nesse tipo de concurso. Não é possível empreender nada. Eu não tenho habilidade. Se Deus colocar em você o desejo, confie que Ele o fará. Amém? Não interfira no processo de Deus, porque o que Ele começa, Ele termina. Algumas pessoas acham que Deus é como nós, né? Não, você é reboco, mas já está bom, graças a Deus já levantou. Coloca o reboco, vai ficar melhor. Vamos pintar isso aqui, vai ficar melhor. Amém? Deus acaba, e você é uma obra perfeita de Deus. Amém? Amém? Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então sempre que você faz algo, você pensa que tem méritos. A Bíblia diz: salvação, eu sei que se você é crente, não preciso explicar muito isso para você, que você não é salvo pelas obras. Amém? Amém? A não ser que você tenha um conceito do espiritismo, kardecismo, aí você fala: não, mas eu preciso praticar boas obras para alcançar a salvação. Não, você só é salvo pela fé na obra de Jesus Cristo. Mas da maneira como você foi salvo, assim você deve viver. Você foi salvo pela graça mediante a fé. E isso não vem de você. Não vem de você nem a graça e nem a fé. Não, eu aceitei Jesus, eu vim para Jesus. Veio nada, foi Ele que te trouxe. Não vim pela dor, pastor. Você não foi Ele que te trouxe. Você só está aqui, só deu sua vida para Jesus, porque o mérito não é seu, é de Jesus. Eu te escolhi, disse Ele. Ele escolheu você e escolheu a sua casa. Fique em paz, que seus filhos vão ser salvos completamente, seu marido, sua esposa. Fique em paz. Se é sua casa, vai ser salvo. Creia nisso, descanse nessa promessa. Não de obras, então, para que ninguém se glorie, porque toda sua obra traz glória para o homem. Mas olha o verso 10: pois somos feituras dele. A palavra feitura é poemia.
De onde vem poema? Então, verdadeiramente, você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, e se for íntima de você, então melhor. Você é um poema de Deus para mim. Poemia amada. Amém? Você é um poema. Poema fala da beleza, da sonoridade, das palavras bem colocadas. Você é um poema de Deus. Então Deus, antes de você nascer, parou, escreveu esse belo poema que é você, que é a sua história. Amém? Isso não é lindo? Tudo já está feito. Presta atenção. Tudo já está feito. Você precisa entender o querer, o guiar do Espírito, porque Deus vai fazer. Olha só, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então você foi criado para as boas obras. Pastor, então quais as boas obras? Então depende do que eu faço. Ele diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras que você tem de fazer já estão predeterminadas por Deus. Amém? E realizadas em Jesus. Você só vai manifestar isso. Amém? Então veja, se você entende o querer de Deus, confie que Ele fará. Confie que as conexões virão, as portas se abrirão. O Deus que envia é o Deus que mantém. Amém? O lugar da sua missão é o lugar da sua provisão. Jesus enviou os discípulos e disse, alguma coisa vos faltou? E ele disse, vocês vão sem cartão de crédito, vão sem casa para morar, não precisa de 2 sapatos, não precisa de 2 roupas, só uma. E eles foram. Alguma coisa faltou? Nada, Senhor. Porque quando o Senhor envia, nada falta. Amém? Eu creio plenamente. Se nós estamos no lugar da missão de Deus para nós, toda a provisão para o propósito e cumprimento da vontade de Deus virá e se manifestará na nossa vida. Amém? Amém? Veja, prosperar envolve saber receber e saber lidar com o que você recebeu. Amém? Nós vamos começar um curso de finanças. Quero treinar vocês nessas questões em nome do Senhor Jesus. Já mudamos, volta para Filipenses, desculpe, 2, verso 14 agora, diz assim, veja, no verso 13 estava, fazei tudo, ok, o desejo, olá, segundo a vontade de Deus. Verso 14, pega o contexto, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Por que muitas pessoas murmuram, reclamam? O sentido da palavra aqui é reclamar. Mas isso aqui, essa liderança, meu Deus, não é assim, me deixaram na mão, estou aqui sozinho, ninguém cuida de mim, falou de comunhão, não tem comunhão, falou que me ama, não ama nada, olha só o que está fazendo. Você está fazendo alguma coisa, mas está murmurando sobre ela. Vou dizer algo para você, se não existe desejo no seu coração de fazer algo, não faça. Não faça. Não faça. Algumas pessoas falam, mas me forçaram a assumir a liderança. Puseram um 38 na sua cabeça? Algemaram você? Não, você é livre. Amém? Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas sobre o que você fez, com a graça que Ele te deu. É verdade. Amém? Alguns trabalham muito para o terreno, temporal, 100, 200 anos. Alguns trabalham muito afincamente para as coisas naturais. É melhor você fazer o tesouro no céu, porque o seu coração vai se inclinar para as coisas do céu. Amém? Faça o possível aqui, mas faça tudo para o reino de Deus. Amém? Toda a prosperidade que Deus te dá tem um propósito. Todos os dons que Deus colocou em você, talentos e dons, tem um propósito. É a graça de Deus para você cumprir o plano, propósito de Deus na sua vida. Amém? É Deus que faz, então fazer tudo sem murmuração. Quando se alinha o desejo, a harmonia, a paz. Harmonia e paz são guias no nosso coração. Se não há, não faça. Amém? Simples assim. Você consegue perceber paz no seu coração? Ei, consegue perceber, querida? Consegue perceber se seu relacionamento tem paz? Consegue perceber se o que você está fazendo, em nome de Deus, muitas pessoas fazem.
mas é uma paz interior. Como discernir a paz? Aprenda a quietar a sua alma na presença de Deus. Como diz aquele cântico: na presença de Jeová, poderoso Deus, príncipe da paz. Na presença de Jeová, a aflição se vai. A quietude na presença de Deus. É muito importante esses momentos quando nós tocamos na presença de Deus com realidade, irmãos. Porque quando você toca na vida, você sai diferente. Ouviu isso? Aprenda então a tocar na vida do Espírito, na presença do Senhor. Amém. Eu preciso seguir. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz algo sobre a mente e o coração. Eu escrevi isso no WhatsApp para os nossos líderes. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Diga entendimento, mente, alma e coração. Não se apoie, no sentido de apoiar-se mesmo. Não se apoie no suporte que te aguenta, na cadeira que te segura. Não se apoie na sua mente. Não se apoie no conteúdo da sua mente. Não se apoie em tudo que é aparentemente certo, compreensível, e naquilo que você entende. Deus, porque quer ensinar você a caminhar com fé, Ele não vai te dar resposta para todas as coisas na vida. Vai ficar algumas coisas no misterioso, no obscuro. Porque se você tem uma mente fraca, você se apoia na mente. Se apoia na mente. E quando você se apoia na mente, você perde a oportunidade de aprender a confiar em Deus de todo o coração. Você entende isso? O Senhor está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Se você souber de algo, você não precisa de fé. Porque fé não se baseia no que você vê ou sente. Fé se baseia no invisível, no que você não vê, e até naquilo que você não entende. Amém? Então sempre haverá alguma coisa na sua vida que você não entende. E não tente ficar entendendo, porque Deus vai reservar para si. Paulo diz que tem coisas que nós não sabemos, não vemos e não compreendemos. Hoje vemos em parte, mas veremos no futuro como realmente é. Por quê? Porque quando eu não entendo, quando eu não sei porque aconteceu, eu posso imaginar que houve erros da minha parte, mas eu estou no vale da sombra da morte, mas é ali que eu tenho que sentar na mesa que o Senhor preparou, na presença dos inimigos. Ele vai encher o meu cálice, vai transbordar alegria e recursos na sua vida. Vai transbordar em nome de Jesus. Ele unge a sua cabeça com o óleo, o azeite, a unção, a presença. Lá no Salmos 133 diz que ele derrama o óleo sobre a cabeça de Arão. Isso fala do corpo, fala de nós, fala da posição que você ocupa. E ali ele ordena a bênção. Deus ordena a bênção aí na sua vida, amém? Aleluia. Por isso, diga: eu confio de todo o coração, mesmo não entendendo. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande, o Espírito começou a falar, e eu falei várias vezes isso em reuniões, até pregando para vocês. Falaram: irmãos, eu não entendo, eu apenas creio. Porque Ele punha no meu coração: não procure entender, apenas confie. Confie no Senhor. Amém? Esse texto é um dos textos mais maravilhosos. Um dia eu quero pregar sobre isso. E aí, só parando aí, porque é outra mensagem. Reconhece-o a Deus em todos os teus caminhos. Amém? Veja, eu estou falando de desejos suaves que surgem no seu coração, de restrições, de paz, de harmonia. Reconheça-o. Ele está presente. Ele sempre diz. Deus sempre está dizendo. Às vezes você olha e fala: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala comigo. O Senhor não falou comigo, levanta e vai embora. Não, aprenda a aquietar-se na presença de Deus, porque Ele vai falar com você. Às vezes o falar de Deus é só o desejo que surge dentro de você. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Diga: o meu coração
é para Deus. Aleluia. Bem, é fato que muitas pessoas ouvirem essas coisas vão falar: uau, então todo esse desejo que está dentro de mim, ótimo, então eu quero sair com aquele cara e vou sair. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando no encontro, há muitos anos atrás, aquela palavra, os sonhos de Deus. Aí chamamos todo mundo para orar, tal, aí veio uma senhora. E eu falei: sobre qual é o sonho que você quer que Deus restaure na sua vida? Ela falou: meu sonho é o seguinte, é casar com o meu vizinho. Eu falei: mas ele é casado? Ele falou: é, ele é casado. Eu falei: oh Deus, ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela quer que Deus separe aquele casal que é contra a palavra de Deus, para ela poder casar com ele. Bem, esse não é o desejo de Deus, porque a palavra de Deus é a autoridade suprema e Deus não está nisso. Amém? Então nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio e conhecer a vontade de Deus pelos seus princípios, pela direção do Espírito, por aconselhamentos maduros, pela vida da igreja. Quando você está na igreja, você recebe luz. Amém? Amém? Quando você está aqui, acredite, você recebe luz. O candelabro é um símbolo da luz. Aliás, um símbolo da igreja, visto em Apocalipse. Quando o povo de Israel, lá no tabernáculo, eles estavam no átrio, o sol que brilhava ali, que iluminava, é o sol natural. Deus vai chover sobre bons e maus. É o sol natural. Todo mundo vê da mesma maneira. Mas quando o sacerdote adentrava no santo lugar, a iluminação de todo aquele lugar vinha do candelabro, que iluminava o santo lugar. O candelabro é um símbolo da igreja. Quando você está na igreja, você recebe luz. E Davi disse: na tua luz eu vejo a luz. Isso é poderoso. Amém? Então você está recebendo luz pela palavra, pela presença do seu irmão. Aleluia. Pelo conselho de irmãos, você recebe luz da palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus trabalha com desejos. Mas existem desejos errados. Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Veja, cobiça é um desejo errado. A Bíblia diz que é tentado. Deus não tenta ninguém. Amém? Deus prova. Provação é diferente de tentação. O diabo tenta. Então o diabo sim coloca desejos errados também nas pessoas. E essa própria cobiça, então cobiçar é querer o do outro. Cobiçar é um desejo errado de ter a qualquer preço. É a ganância, talvez por ter dinheiro, fama, poder, coisas assim, ok? Não envolve obviamente só sexo. Alguns também caem na cobiça por sexo. O atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É o segundo estágio do diabo: rouba, mata para destruir. Amém? Então você tem que receber essa palavra sobre o querer de Deus com maturidade dentro de você. Amém? Porque senão a mocinha fala: ah, mas eu gosto dele. E o pai e a mãe estão dizendo: não se envolva com esse cara. Ah, mas o pastor falou que o querer é de Deus. Então, melhor ouvir a Deus do que ouvir aos homens. Ela vai dizer e vai fazer a coisa errada. Nada disso. Amém? Vocês estão me entendendo? Então seja maduro. Pega todo o conjunto das palavras que eu falei para você. Porque alguns às vezes distorcem para o seu próprio benefício e é errado. Romanos 8:5, Paulo fala que a mente carnal cogita das coisas dos homens, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, a mente ocupada que deseja os desejos de Deus se inclina para as coisas do Espírito e toma cuidado para as inclinações das paixões da nossa carne. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Bem, então Deus vai fazer. Não se preocupe como Ele vai fazer. Não procure entender o método de Deus. Muitas pessoas: Senhor, o Senhor tem que mandar alguém que tenha o dinheiro e vai fazer. Não se preocupe com o método. Se Deus quer tirar moeda da boca do peixe, Ele vai tirar.
Se Deus quer curar o cego cuspindo no chão, Ele faz assim. O outro Ele manda ver, o outro Ele impõe as mãos. Não defina o método para Deus. Aprenda apenas a apresentar o desejo, porque Deus fará. Eu não sei como Ele fará, mas Ele fará. Ele nos dará todas as coisas necessárias para o propósito dEle na nossa vida, como igreja, como famílias. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus, porque o seu coração é de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, errou lá. 1 Coríntios 9, 2:9 diz: aleluia. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para os que o amam. Você ama Deus? Então tem muita coisa preparada, já prontinha para você. Amém? Porque você ama Deus. Mas Paulo faz uma citação de Isaías 64:4. E nós vamos ler o texto. Levanta em redor os olhos e vê. 64:4. Você pôs 60 aí, perdão. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O texto do profeta é: trabalha para aqueles que nele espera. Mas Paulo diz que Deus reservou tudo para aqueles que o amam, porque na velha aliança eles precisavam esperar. Mas para você a obra já foi consumada. Quando você ama Deus, tudo já está liberado para você agora. Amém? Você pode sair daqui com algo que você precisa. Esse desejo que está dentro de você, nós vamos orar. Vamos declarar que todo impedimento, toda dúvida que está pairando sobre a sua mente vai desaparecer. Porque aquele que deu o desejo, Ele também opera o realizar. Amém? Aleluia. Por isso que o descanso é algo lindo. 2019, em nome de Jesus, é o ano do descanso sobre as nossas vidas. Quando eu descanso, Deus destrói os meus inimigos. Deus destrói os meus inimigos. Quando eu descanso, Deus trabalha por mim. Quando eu trabalho, Deus não trabalha. Amém? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Como, pastor? Descanse. Aprenda a descansar na promessa. Você é filho amado. Deus não deixará que coisa alguma falte na sua vida. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é pastor. Ele só te guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas, a lugar de abundância. O que Jesus veio te dar é vida, e esta com abundância. Amém? Isso envolve todas as áreas da sua vida. Louvado seja Deus. Então eu posso ter hoje, aleluia. Amém? Quando falamos de desejo, você precisa entender os sentimentos de amor e ira, paixão, compaixão, alegria, tristeza. Todas essas coisas são manifestações de um desejo, mais profundo ou menos, dentro de você. A paixão é de fato um desejo profundo. Se existe algo lindo, é você ver alguém falando ou fazendo algo com paixão. Nós só ganharemos esta geração para Jesus com líderes que têm paixão. Encargo. Nós usamos a palavra encargo. Paixão é aquele que faz pelo coração. Ele foi conquistado pelo amor de Deus. Ele não faz porque ele é um servo obrigado a fazer. Ele faz porque ele é um filho servo que foi cativado pelo amor do Pai. É tanto amor que a resposta dele é: eis-me aqui. Ele quer responder este amor, por isso se torna um servo obediente. Amém? Então quando você vira o amor de Deus por você, e essa é a deficiência da maioria da igreja, eles não viram o quanto são amados, não sabem que foram completamente perdoados, por isso não receberam plenamente o amor. Quando você recebe o amor, há uma energia dentro de você, um querer dentro de você para fazer algo. Amém? A compaixão
pelas vidas. Jesus olhou as multidões e ele disse: eu tenho compaixão dessas vidas, porque elas são ovelhas perdidas. Quando olhamos o que o diabo está fazendo na nossa geração, e essa é a nossa geração, você não vai ter outra geração. Alguém já disse que a vida é como uma única moeda. Você pode gastar como quiser, mas só uma vez. Só uma vez. Só uma vez. Ouviu isso? Só uma vez. E se você estiver edificando com ouro, prata e pedras preciosas, há uma coroa de glória esperando você. Há galardões na eternidade. Mas alguns escolheram madeira, palha e feno. Alguns escolheram talvez o que é mais fácil aqui, mais tranquilo para o Senhor, e outros, eles querem a glória, eles estão atrás das vidas, eles têm compaixão pela humanidade. Há um desejo dentro de você, Deus colocou isso dentro de você. Todos os recursos que Deus te deu, todas as habilidades, todos os dons, e todos recebemos dons de Deus para um propósito. Amém? E esse é o querer. Então, você recebeu esse dom, e é o dom da graça. Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Diga: foi concedida a mim. Você tem uma graça que lhe deu o dom. Romanos capítulo 12, verso 6, Paulo fala algo parecido. Romanos RM 12, 6, ele diz: tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então cada um de nós tem diferentes dons. Eu não sei que dom você recebeu. Você não escolheu a posição que você tem no corpo. Você não escolheu o seu olho. Foi Deus que posicionou você no corpo. Mas se você é dedo, mão, pé, orelha, não importa, você faz parte da unidade do corpo. Deus quer que cada um que recebeu o dom pela graça participe do propósito. Igreja é corpo vivo. Quando um membro não participa, o corpo não é pleno. A revolução de Deus para essa geração é quando cada um entender que ele é um membro útil. Todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. Deus não esquece de ninguém. Deus não despreza ninguém. Todos. Se Deus conectou você a nós, há um propósito divino por trás disso, para que o seu dom seja liberado. Amém? E nós vamos ganhar essa geração. Dá para projetar para mim aquela planilha rapidamente? Eu quero que você preste atenção nessa planilha. É uma planilha simples. Nós estamos no meio de um projeto chamado Eu Mais Um. Muitos irmãos estão com a camiseta. Até o final do ano nós queremos nos multiplicar. Você nasceu para se multiplicar. A bênção de Deus tem 5 facetas, 5 aspectos. Deus disse: multiplicar é sede frutíferos. Frutificar é ser saudável. Eu vou ensinar isso aí quando falarmos sobre empreendedorismo, ok? Então você tem um produto, você tem uma mesa, um porta-copo como esse aqui, e fala: uau, isso é muito bom, muito funcional, elegante. Se isso é frutífero, então se você quer avançar, você tem que multiplicar. Aí você faz série, amém? Um protótipo e faz a série. Aí Deus diz: seja frutífero, multiplicai. Então, o segundo aspecto da bênção liberada sobre você é multiplicar. Deus não multiplica problemas. Ser frutífero significa ser saudável. Num projeto isso é funcional, aguenta tantos quilos e assim assado. Entende isso? Assim é. Deus não multiplica problemas. Crianças não nascem com problemas. Lares têm problemas. Ai, meu filho, ele é insuportável. Crianças não nascem com problemas, mas famílias têm problemas. Entende isso? Bem, Deus quer que você seja saudável, para que multiplique. E depois, expanda suas fronteiras. E depois, possua sua herança. E depois, domine sobre a circunstância. Sua empresa pode dominar sobre as outras, sobre o mercado. Sabia disso? Porque Deus liberou uma bênção. Olha isso aqui rapidamente, nós sempre corremos contra o relógio. Eu quero mostrar para você, só para você ver o poder da mente de Deus, a graça que foi dada a cada um de nós. Amém? E é isso que você precisa internalizar em fé.
Jesus disse: ide fazer discípulos. Amém? Quem lembra disso? Está em Mateus 28. Ide fazer discípulos. Você fala: não estou interessado, isso aí dá muito trabalho. Tá bom, fala com Jesus, fique em paz. Não precisa falar para mim não. Foi ele que disse. Ele falou para você fazer discípulo, não eu. Você e eu. Amém? Bem, então vamos pensar em alguém, uma pessoa que ganha uma pessoa todos os dias. E vamos pensar num outro irmão que segue o conselho de Jesus, e vamos pôr no prazo de 1 ano, porque demora isso. Em 1 ano ele gera um discípulo à semelhança dele, que esse discípulo que ele gerou vai aprender a gerar outro discípulo no 2º ano. Amém? Entenderam isso? Bem, então veja, no final do 1º ano, essa pessoa que ganha uma por dia, que está ali, ela tem 365 pessoas, muito mais do que nós temos aqui. No 2º ano ela tem 730. É uma abençoada ou não é, irmãos? Claro que é. E aquele irmão que falou, Jesus falou para fazer discípulo, leva 1 ano, cuidar dele, tirar os carrapichos, levar para o encontro. Aí ele se desviou, vai lá atrás dele, ora por ele, jejua com ele, faz a consolidação com ele, está perto dele, treina ele na célula, ele vai embora, você traz ele de novo, trabalha com ele. Enquanto ele não desiste de você, você não desiste dele. Amém? Nós respeitamos a privacidade das pessoas, mas se ele não desistiu de mim, eu não desisto dele. Ele pode estar errado, mas eu não desisto dele. Amém? Graças a Deus, Jesus não desistiu de nós. Bem, aí ele fez, no final do 1º ano, são 2, eu e mais 2. E o irmão lá tem uma igreja de 730. Fala: uau! Bem, eu vou correr. Bem, no 12º ano, que está em destaque aqui, laranja, esse irmão está somando 365 pessoas todo ano. Entendeu isso? E aquele irmão está dobrando, porque no final do 1º ano são 2, aí os 2 fazem discípulo. No final do 2º ano são 4, aí os 4 fazem discípulo. No final do 3º ano são 8, aí os outros fazem discípulos. No outro ano são 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. E no 12º ano, aí a virada acontece. 12 é número de governo na Bíblia. Aquele irmão ganha uma igreja de 4.380 pessoas. Louvado seja Deus. E ele trabalhando todo dia, ganhando alguém para Jesus. Aleluia. E aqui, esse irmão que ensinou os outros, que ensinaram os outros, que multiplicaram discipulado, discípulos e discípulos, tem 4.096. Praticamente empatou. Mas no final do 13º ano, mudou o cenário completamente. Ele soma ali 4.745, porque somou 365. Os irmãos estão comigo? Amém, amém. Eu não se preocupe com o cálculo não, acredite, depois você soma. E esse tem 8.192. Amém. E depois vai 8, 16, 32, 64, já está arredondando para cima, 131, 266, 500. No final de 20 anos, no ano 2042, nós não estamos no 19, desculpa, 1039, é isso? 2039, quantos anos você vai estar? Vamos ter 1.048.576 discípulos fazendo discípulos. Ora, como que você acha que nós vamos ganhar cidades para Jesus? Simples isso. Essa é a matemática de Deus. Amém? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existe um dom na sua vida. Você foi destinado a alguém. Sabia disso? Que existe uma esfera de influência e autoridade que Deus colocou na sua vida, que é você que ocupa esse lugar. Assim como Israel precisava de um libertador e Deus levantou Moisés, há alguém que precisa de você. Assim como numa época Israel, judeus iriam ser eliminados da face da terra, Deus levantou uma jovem chamada Esther, que poupou a raça dos judeus sobre a terra.
Havia um período de fome sobre a terra morreria, mas Deus levantou um garoto chamado José. Você foi destinado para um propósito, para um povo, para alguém. Deus já escreveu isso. Você precisa discernir o querer, a direção de Deus, porque Ele vai realizar a sua boa vontade na sua vida. Louvado seja Deus, amém? Você é capaz de crer nisso? Pode tirar o quadro. Aleluia, aleluia, isso é poderoso, amém? A bênção é sempre multiplicadora. Bem, o desejo também não é criado por você, ele é descoberto por você. Então 1 Coríntios 12, 4, parecido com o que nós lemos, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No verso 11, só subir rapidamente, verso 11 aí, diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então veja, o Espírito dá e o Espírito realiza. Ele põe o desejo e Ele faz o efetuar, amém? Você pode descansar e falar: Senhor, eu estou aqui e creio que esse desejo é teu. E quando você pisa nas águas, você vai andar sobre as águas, amém? Amém? Eu nunca pensei, não posso dizer nunca pensei em ser pastor. Eu nunca, como algumas pessoas falam, não, quero ser pastor. Parece que na Bíblia tem aqueles que disputam por algo. O desejo está no coração. Paulo fala que aquele que anseia, deseja pelo episcopado, ser pastor, a maior obra da face da terra, ele almeja. Esse é o termo, anseia. Excelente obra. No original, o excelente é a maior coisa que um homem podia fazer, é desejar aquilo. Paulo fala pelo Espírito isso, amém? Mas dentro de mim, desde pequeno, nasci dentro de igreja, eu sabia que em um momento eu ia ter que deixar tudo aquilo que eu fazia para fazer algo que eu precisava fazer no reino de Deus. E esse dia chegou. Eu tive que deixar muitas coisas, mas eu louvo a Deus, porque aquele sentimento que existia dentro de mim, todo o propósito de Deus é perene. Há muitos planos no coração do homem, mas o que é do Senhor permanece. Quando Deus tem algo que impacta a sua vida, mudança grandes na sua vida, certamente você vai ter que aprender a esperar um pouco mais, muitas vezes no sentido de se aquietar na presença de Deus. Deus vai alinhar as coisas, mas se há o desejo, confie que Ele fará, Ele executará, amém? Que desejo há dentro de você? Bem, você descobre em Deus, foi Ele que deu o dom, é Ele que estabelece isso. A Bíblia diz no Salmo 27:4, algo que nós cantamos aqui, que Davi amava a presença de Deus. Ele dizia: uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa só eu peço ao Senhor: me dá riquezas, me dá ouro, me dá fama. Não, eu quero a presença do Senhor. Pudera que foi Davi, que no seu palácio, andando, olhou e viu a tenda, uma tenda de feira, sabe aquela tendinha de feira? A arca estava lá. Ele olhou e subiu um desejo no coração dele, de fazer uma casa, uma morada para o Deus eterno. E ele estava pensando naquilo, o desejo surgiu dentro do seu coração, e Deus manda o profeta Natan falar com ele e falou: ei, quem te contou que esse é o sonho de Deus? Deus sempre quis habitar com os homens, porque ele amava a presença de Deus. Sabe qual é a marca do coração de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele amava a presença de Deus. Esse era o desejo de Davi, ele queria Deus. Alguém falou para mim: pastor, hoje tem o jogo do Grêmio e do Inter, acho que eles não vão vir. Falei: eles vão ter que decidir. Eles vão ter que decidir. Quero dizer algo para você. Quero dizer algo para você, jovem, mais velho, seja quem for. Aprenda a amar a presença de Deus. Deus é Pai que te ama tanto. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se entregar às coisas do Espírito, às direções do Espírito e aos desejos mais suaves ou intensos que nascem dentro de você. Porque Deus faz assim, amém? Às vezes é ir visitar alguém, é ligar para alguém, é escrever aquela carta, mandar o e-mail, algo assim que está lá no seu coração e surge. Aprenda
aprenda a confiar no seu coração, porque o seu coração é um novo coração, é um coração para Deus, e Deus vai colocar desejos dentro de você, amém? Bem, se você estudar a história, você só vai encontrar pessoas que fizeram a diferença, porque eles eram apaixonados, obcecados por algo. Só. Muitos. Pega a história. Né? Madre Teresa de Calcutá, que foi considerada, né, uma pessoa. Uma vez ela estava cuidando de uma pessoa com uma enfermidade de pele asquerosa, e tinha um grupo visitando aquele local, e uma pessoa parou do lado dela e falou: eu não faria isso por $1 milhão. E ela falou: nem eu, só por amor. Martin Luther King disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. Quando existia um sistema de racismo intenso nos Estados Unidos, e muitas proibições morreu por causa disso. Mas entende? Ninguém muda a história se conforma a ela. Aquilo que você tolera, você não muda. Ouviu, jovem? Por isso que nós precisamos de leões. Porque você é nobre. Você é de nobre nascimento, irmão. Você pode ser o cargo mais baixo na sua empresa, mas você é de nobre nascimento. Fale como um rei, porque você é nobreza. Amém? Sua palavra tem autoridade. Você precisa mudar a sua mente, transformar a sua mente, reprogramar a sua mente. Não se veja limitado. Creia que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele quer multiplicar, expandir. Ele quer te dar herança na terra, e Ele quer fazê-lo dominar a circunstância, aquilo que Deus te deu. Então sua empresa pode crescer. Muitas vezes você fica pensando assim: se Deus mandasse um homem cheio de dinheiro para me dar uma oferta, né? Seja esse homem que tem o dinheiro para dar. Seja esse homem, consagra a sua empresa ao Senhor. Fala: Senhor, é tua, para a tua glória, Senhor. Que Deus mande os milhões e bilhões para você. Seja livre da ganância. Obviamente, Deus não tem problema de enriquecer você. Deus é rico. Jesus se fez pobre para te enriquecer. Mas cuidado só com a ganância, com a cobiça. Seja livre dela. A única maneira de você ser livre da ganância é dando. É assim que se subjuga a ganância. Amém? Aleluia. O desejo está em Deus, amém? Davi tinha esse desejo. Qual é o seu desejo? Aleluia, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém, aleluia, amém. Aleluia, eu sinto do Senhor. Aleluia, amém. Eu preciso continuar, Espírito, amém. Eu preciso continuar. Há algo que nos coloca do outro lado. É um desejo intenso. É o que eu gosto de chamar de um momento de santa indignação. Basta. Eu gosto de usar essa expressão porque está lá em Marcos capítulo 14, verso 41. Jesus estava no Getsemane, o lugar de maior pressão das azeitonas, você sabe, a prensa. Ele deixou os 3 discípulos aqui e falou: orem, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. E ele foi à frente. Há uma expressão nessa passagem que diz: e veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta. Diga: basta. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então veja, Jesus é Deus santo. Em certa ocasião ele disse: aí vem o diabo, e ele não tem nada em mim. Ninguém tocava em Deus. Deus era santo. Ninguém podia macular. Os pecadores não podiam tocá-lo, dominá-lo. Certa ocasião levaram Jesus para ser lançado num precipício, e a Bíblia diz que ele era uma multidão, e ele passou no meio de todos. Aleluia, amém. É assim com você vai passar no meio dos problemas, dos adversários, e ninguém vai tocar em você, amém? Você é guardado pelo poder do Espírito Santo. Mas veja, para Jesus sair de um momento para outro, surgiu nele algo. É um desejo profundo, é uma paixão, é uma indignação,
é algo que nasceu dentro do seu coração. É como Moisés, a Bíblia diz que ele foi visitar o povo e ele se indignou quando um egípcio batia num escravo judeu, porque dentro dele havia um desejo de ser o libertador do seu povo. Existia um desejo nele para livrar o seu povo da escravidão. Deus coloca desejos em você, e esses desejos apontam para a sua missão em vida. Ouviu? Eu tenho um sonho. Bem, eu tenho um sonho, muitos sonhos. Um dos sonhos que eu tenho é o de Davi. Eu quero encontrar um ambiente de igreja aonde nós não conseguimos ficar de pé. Não precisa de ninguém te orando ou te empurrando. Não precisa de nada, porque a glória desce, a presença. Os enfermos são curados, os não salvos são salvos, os que têm tristeza, ela desaparece. Você sai daqui energizado, só pela presença de Deus, porque a presença de Deus destrói os inimigos, diz a Bíblia, todos eles. A presença de Deus quebra as correntes, abre as cadeias. É isso que ela faz. Amém, essa é uma paixão. Por isso que eu sou meio rigoroso. Eu fico chato às vezes, né? Quando eu vejo a coisa fora do ar, muita gente, isso aí me incomoda. Então às vezes eu fecho os olhos, porque se eu ficar olhando eu me distraio. É só por causa da minha paixão. Quando eu era mais jovem, a coisa era tão intensa que eu me lembro, minha esposa Rosana falava para mim: hoje você pegou duro. Eu falei: mas não dá. Quando eu vejo, já foi. Pá! Eu falava: você aí já foi. Por causa da paixão, da presença. Amém? Eu penso assim: se Jesus estivesse assim, como eu estou, olhando para você, qual seria a sua atitude? Ficar olhando o celular? Ele está. Acredite que Ele está olhando para você. Acredite que Ele está. Amém? Entende isso? Então, aquilo que você valoriza, você atrai. Eu valorizo a presença. Então, eu quero crescer como igreja, porque isso não sou a casa, nós somos a casa. Eu não sou o edifício, nós somos o edifício. Mas é de glória em glória, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Amém? Cada vez mais. Creia nisso. Mas tem esse coração, é um desejo. Você tem esse desejo, então expresse. Se há algo que você sente fazer, faça. Acredite, são coisas às vezes pequenas. Davi levou um lanche para os seus irmãos, obedeceu uma ordem do seu pai. Um adolescente poderia falar: pai, eu estou muito culpado aqui com as ovelhas, misericórdia, manda um servo. Eu não vou não, isso não é meu serviço. Eles que se cuidam, eles já são grandões. Pai, lá tem janta, pai, misericórdia, você acha que eu tenho que levar? Eles estão lá com o rei Saul. Pai, leva esse lanchinho aqui. Ele deixou as ovelhas com alguém e foi. E quando ele chegou, o gigante saiu e a história de Davi mudou. Uma simples obediência. Sabia disso? Uma simples obediência pode mudar completamente o cenário da sua vida. Então eu vou dizer algo para você: obedeça a voz que fala dentro de você. Obedeça. Obedeça. Humilhe-se na presença de Deus. Humilhe-se, fale: ok, Deus está em mim, eu creio, é o Senhor. Eu vou jogar tudo isso aqui de lado. Eu vou seguir conforme o desejo que há em mim. E você vai ver como Deus vai exaltá-lo. Amém? Aleluia, aleluia. Onde estamos? Aleluia. Amém. Jesus disse: basta. É esse momento de mudança. Ele saía da posição do Deus intocável pelos pecadores para ser tocado. Amém? Diferentemente de nós, no sentido da humanidade. Mas houve um momento de transição. E é assim que vai acontecer com você. Você tem que chegar às vezes num nível de desejo dentro de você, que você vai dizer assim: chega, eu não vou ter mais esse tipo de vida. Amém? Chega, esse casamento, querida, acaba essa maneira da gente conversar hoje. Ou vai ser assim daqui para frente, ou então tudo que nós fazemos não é suficiente para construirmos nada.
Entende isso? Por que você tolera isso? Por que você tolera? O pecado domina você. Quando o leão rugir, quando um basta subir dentro do seu coração, você fala, chega! Uma vez eu tive uma experiência assim na minha vida. Levantei, eu era jovem e falei, mais jovem, né? O quê? Eu até fiz um corte agora, o pessoal falou, eu falei, estou me preparando para a vigília. Lions, jovem. Ainda não usei calça rasgada, mas tranquilo, vamos lá. Vou pegar as mais velhas. Eu falei, diabo, eu desafio você a me derrotar nessa área de novo. Em nome de Jesus. Porque tudo é por Cristo. Mas foi uma santa indignação, amém? Isso é poderoso, não é? Amém? Você sente um desejo dentro de você por algo, sente paixão pelas crianças perdidas. O que mexe com você? O que toca você? Nada, nada toca você. Homens e mulheres de Deus são tocados pelo desejo de Deus. Amém? São tocados para mudar uma história. São tocados. Ana clamava. O sacerdote achou que ela estava bêbada. Ela queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ela gestou um profeta, um sacerdote e um juiz, que transicionou o sacerdócio da casa de Eli, levitas, para a casa de Saul e depois de Davi, da casa de Samuel. Uau! Deus mudou eras por causa de um clamor, um desejo dentro do coração. Amém? Porque Deus opera assim. O que há dentro de você? Amém? Para que você quer ter essa grande empresa? Para que você quer ganhar tanto dinheiro? Só para eu andar com o melhor carro. Olha, ande com o melhor carro que você quiser. Eu li algo que eu achei interessante. Olha, um homem morreu de acidente de carro. Aí o autor perguntava assim, o que importa se o carro era um Fusca ou um BMW? Ele morreu. Entendeu, né? Não se apegue às coisas dessa terra. Coloque o seu valor, seu tesouro nos céus, em nome do Senhor Jesus. Mas deixa Deus operar em você essa santa indignação. Ela é real. Atos 16, verso 18. Paulo estava indo à oração e por dias uma moça possessa de um espírito de adivinhação ia atrás dele dizendo, esses homens, eles pregam o caminho de Deus. Nada errado nas palavras dela. Por dias isso ocorria, e a Bíblia diz, isso se repetia por dias. Então Paulo, já indignado, porque Paulo não expulsou o demônio da primeira vez, se ele sabia que era um espírito de adivinhação. Porque Paulo esperou esse desejo da indignação no espírito. Quando isso vem, a coisa muda na hora. É o basta. Ouviu isso? É um basta. Eu acho que existe muitas coisas na vida que você precisa falar, Senhor, me dá um basta. Porque aquilo que você não tolerar em fé, vai mudar. As pessoas toleram com tudo, se toleram uma vida ruim, toleram um casamento ruim, toleram a mesma rotina, a mesma coisa, hora após hora. Deus quer te levar a viver em novidade de vida. Deus quer te cercar de alegria, amém? De alegria, vale a pena viver. Vale a pena viver. Esse estado depressivo, vale a pena viver. Deus tem dias felizes para você. Amém? Mova-se nisso. Mas não aceite essas coisas que prendem você. O Espírito vai te guiar a essa abundância. Aleluia por isso. Aleluia, diga aleluia. Glórias a Deus. Amém, aleluia. Atente-se então para o desejo, porque o Espírito Santo vai guiar você. É possível que o Espírito Santo te leve a realizar coisas que ninguém realizou ainda. É possível que esse desejo vai te levar a agir diferentemente dos comuns. Pessoas comuns fazem coisas comuns, mas você não é comum. Você é sobrenatural. Você nasceu de Deus, um Deus de milagres, um Deus sobrenatural. E há uma expressão, e eu quero encerrar nessa expressão para marcar o seu coração, em Mateus 26, 39. 26, 39. Adiantando-se um pouco. Diga, adiantando-se um pouco. Na versão NTLH diz, e ele foi um pouco mais adiante. Na versão NVI diz, indo um pouco mais adiante.
Bem, sabe, vencedores são aqueles que vão sempre um pouco mais adiante do que os demais. Amém? Há uma versão em inglês que diz, indo um pouco além. Esse é Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor vai te guiar, porque Jesus já cumpriu uma obra para você. Ele vai te guiar para ir um pouco mais além do que os demais. E esse é o vencedor. A diferença é mínima às vezes, mas a atitude do vencedor é ir um pouco mais além. Amém? Isso serve para tudo. Você vai arrumar a mesa, dá para fazer melhor? Faça. Amém? Dá para melhorar o serviço? Melhore. Sempre vá, tenha um pensamento que o Espírito te guia a ir um pouco mais além, porque é o Espírito da excelência. Tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Amém? A glória é dele. Deus quer te levar a isso. Acredite que Deus quer nos levar a fazer coisas mais além. Então o Espírito pode te levar a pedir para você ir um pouco mais além na sua disposição de fazer coisas difíceis que pessoas comuns não querem fazer. Amém? Coisas difíceis. Filipenses 3:12, não precisa projetar, Paulo diz assim: correndo para o prêmio, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Veja a atitude de ir além. Você que fica derrotado, derrotada pelas coisas do passado, fica presa. Sim, é verdade, foi errado, foi tudo errado, mas não é o fim. A história não acabou. Deus está por trás da história, da sua vida, da nossa vida. Não acabou. Faça como Paulo, pelo Espírito de Deus, pela graça que te foi concedida. Ele disse, uma coisa eu faço, uma que são duas: eu esqueço o que ficou para trás e prossigo para o alvo. Amém? Essa atitude. Não fique chorando, não dá certo, a empresa não funciona, o carro, não sei o que, minha esposa, pastor, meus filhos, minha avó, minha tia. Para de chorar, para com esse pensamento da presente era vitimista. Você não é vítima, você é o rei da selva, você é o leão, você é o que domina, você tem a realeza, você tem a palavra de autoridade. Joga fora essa camisa de força que te paralisa. Você tem a graça de Deus. Ele opera em você o desejo. Vá em frente. Ele é com você. E se Deus é com você, do que mais você precisa? A Bíblia diz, e Deus era com José, e José prosperava em tudo que fazia, e Davi saía para lutar, e Deus era com Davi, e Davi lograva êxito em todas as batalhas. E Deus era com Isaac. Isaac semeou e colheu em tempos de crise 100 por 1. E Deus era com Abraão, que se tornou um homem rico, muitíssimo. A prosperidade de Deus não é o que você tem, mas quem você tem. Você tem Deus. Se Deus é por você, qual é o capeta, o demônio, tranca tudo, sei lá o nome do bicho, que vai ser contra você? Qual é o demônio, qual é a circunstância, qual é a enfermidade? Se Deus é por você, o que poderá te fazer um homem? O Senhor é meu auxílio, diz a Bíblia. Ei, sai dessa mentalidade tacanha, medíocre, dessas decepções do passado. Não se afunde nisso, querido, não se afunde. O plano de Deus ainda não foi cumprido na nossa vida. Nós estamos a caminho, nós estamos no caminho. E o Espírito quer energizar você, energizar, abrir de novo o entendimento para os sonhos. A fé, uma fé nova, renovada. É isso que o Espírito Santo quer. Faça como tu queres, Senhor. Amém. Aleluia. Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Nós não completamos a carreira ainda. A hora que você tiver esse sentimento, pode partir. Mas nós não temos, não completamos ainda. Então vamos se levantar, ir além e ousar fazer coisas que os comuns não fazem. Amém? Amém? Você pode se multiplicar. Alguém que foi enviado por Deus para você influenciar, para você mostrar Jesus. Acredite.
onde você trabalha é um pretexto para o propósito divino. Deus separou o que Deus colocou como dons e talentos em você. Consagre para o reino e você vai desfrutar a maior alegria da sua vida, amém? Bem, vá um pouco mais adiante. Eu disse aqui no seu desejo por Cristo, em receber o amor de Cristo. Lembra de Maria? Maria quebrou um vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus, as vestes de Jesus, 300 denários, 300 dias de trabalho, 1 ano de salário. Os fariseus religiosos, dominados pela lógica humana, disseram: que desperdício, poderíamos fazer uma ação de caridade, entregar para os pobres. Jesus diz: ei, ela praticou boa ação para comigo. E no verso, Marcos 14, verso 8, Jesus diz algo lindo sobre ela: os pobres você sempre tem convosco, mas a mim nem sempre. Ela ungiu Jesus com honra para o sepulcro. Mas veja, em Marcos 14, verso 8, Jesus diz: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Esse é o Espírito Santo querendo levar você que descobre o amor de Deus. Esse amor é a motivação para você fazer tudo que pode. Quando Maria desfrutou de Jesus lá na sua casa, aos seus pés, que Jesus lhe disse: esta é a melhor parte, é o melhor, a única que não lhe será tirada. Ela ungiu Jesus na sequência e Jesus disse: ela fez o que pôde. Você só pode completar a sua carreira quando aprender a ir mais além com Jesus. Ei, irmão, querido, meu amigo, meu irmão, deixa eu te dizer, em nome de Jesus, ponha isso no seu espírito, no seu coração. Você sabe qual é o nosso problema? Vou me entrar aí no meio com você. É comida. Comida. Você é o que você come. Pastor, eu não consigo mais, não vou mais para a igreja. Óbvio, você não come há dias. Não come há dias. Irmão, se você se relacionar com a vida da igreja, com a palavra, com a presença, com a comunhão do Espírito, não há raquitismo espiritual na sua vida. Não há fraqueza, acredite. Eu passo por tribulações como você, ou até mais. A minha alma é bombardeada muitas vezes o diabo quer tentar roubar o meu sono, um monte de coisa. Não importa, nesses momentos, em vez de você fugir de Jesus, fuja para Jesus. Deixa o problema aumentar a sua expressão de amor. Deixa a crise aumentar a sua busca por Ele. Deixa a crise, as dificuldades aumentar o seu louvor por Ele. Quanto mais intensa forem as trevas, mergulhe mais na busca de Deus. A sua resposta é Jesus. Ele disse: quem de mim come, por mim viverá. Você vive por você ou por Ele? Apenas coma. Coma, abra a Bíblia e lê em voz alta. A Bíblia é gravada. Fale com os irmãos, fale com gente espiritual que fale das coisas de Deus, não os derrotados que ficam falando das coisas do mundo. Fale de gente que fala: irmão, olha para o céu, a tempestade é real, mas lá em cima o sol brilha. Uma das coisas que eu mais gosto quando vou avião, quando tem a tempestade, não gosto da tempestade, é verdade, mas quando o avião cruza a tempestade, lá em cima é um tapete, a nuvem, e o sol brilha. Aleluia, você vai cruzar essa tempestade em nome do Rei. O Rei está do seu lado. Ele começou a boa obra, acredite. Creia, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio. Eu decido confiar, seja como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Nele confiarei. Eu não entendo nada disso. Perdi os filhos, perdi a esposa, perdi a empresa, estou enfermo, eu estou aqui jogado, mendigo. Esses amigos, entre aspas, que dizem que eu errei, que eu pequei, mas eu não sei aonde, não entendi nada. O que veio sobre mim? O que aconteceu? Eu não sei, mas ainda que ele me mate, nele confiarei. E Deus inverteu a história de Jó. Ei, querido, vá um pouco mais além, buscando ao Senhor, amém? A equipe de louvor aqui rapidamente, não se distraia. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, diga aleluia. Aleluia.
Pega o seu irmão no ombro aí com amor e carinho, chacoalha ele em fé e fala: irmão, irmão, não desista, irmão. Fala para ele: irmão, irmão amado, oh, nós estamos juntos. Aleluia, a história não acabou. A história não acabou. Aleluia, Deus é Deus, está sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a nossa história. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito derrama sobre nós o impulso da fé nesta hora. Um basta que vem do teu coração para o nosso coração, para transformar este momento em que você está, em que cada um estamos. Que as cortinas sejam rasgadas, que as portas, os ferrolhos despedaçados, e que a glória seja vista, que algo novo aconteça, que possamos mergulhar numa dimensão mais profunda. É hora desse sonho, dessa história ser manifesta. Há um momento de Deus para você. Você foi separado, você foi escolhido, você é dele. Dê a ele a glória. Eu posso ouvir a sua glória, Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, ó Eterno. Bendito és tu, ó Rei. Dê a ele a glória ao seu nome. Aleluia, poderoso, único Deus. Aleluia. 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 Você é o poema de Deus. Você é uma história linda. A sua história é uma história brilhante. O seu destino é inigualável. Aleluia, coisas grandes, maiores Ele vai fazer. Ele já começou. Eu quero que você saiba e creia que Ele já começou. Você vai viver os melhores dias da sua vida. O seu casamento vai ser renovado 7 vezes mais, com vinho de alegria, com unção que fortalece. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. A história não acabou. Esse é o Espírito que está em você. É o Espírito do vencedor. Esse é o Espírito Santo. Ele não vai te guiar aos calabouços da vida. Ele não vai te trancar num quarto qualquer. Ele não vai te dar o pior dessa terra. Ele tem o melhor para você, porque você é filho, você é amado. Ainda que você tenha errado, não importa. Ele é o Deus que endireita os caminhos. Oh, aleluia. Dê a Ele a glória.